tem essa pobreza. Mas isso era uma questão incômoda para a minha classe. Então, eu ficava calado e achava que eu tinha alguma coisa errada, porque ninguém questionava. Mas eu fui crescendo. Quando chegou nos 15 anos, eu estava procurando o que fazer, a família já estava me cobrando o que fazer. Eu tinha acabado de pedir demissão do Banco do Brasil, entrei para o Banco do Brasil, pedi demissão 10 meses depois, porque me diziam que meu futuro estava ali. E eu olhava para os mais velhos e falava, eu não quero esse futuro para mim. Então pedi demissão, começou a cobrança. E agora, o que você vai fazer? Desperdiçou uma oportunidade de ouro, podia estar lá de vida inteira. Para mim era um terror ficar lá a vida inteira. E eu fiquei procurando o que fazer, entrei para o Exército. Eu estava procurando me enquadrar. Fiz um concurso para preparatória de cadetes para seguir carreira militar. Entrei, olhei, não gostei do que eu vi e saí. E aí me puseram num cursinho barato. Fazer vestibular. Aí que eu comecei a ver o pessoal que tinha saído do ensino, tinha vindo do ensino público, e eu comecei a perceber que eles eram sacaneados, eles não sabiam nada. Nada. Eu estudei em escolas que estudavam com profundidade. E acabei entrando na faculdade, inclusive por conta da família, porque eu não via nenhum curso para fazer. Eu fui por eliminação. Peguei todos os currículos e fui eliminando. Não quero mais ver física, não quero mais ver biologia, não quero mais ver química, não quero mais ver matemática. E aí sobrou 2 cursos, arte e direito. A arte para minha família era um terror, não era sério. Aí eu entrei para direito. Na verdade eu entrei no meio acadêmico, eu não queria ser advogado. No meio acadêmico eu vi as discussões sobre a sociedade e tal. Com 3 meses eu percebi que era tudo teoria, que daqui a pouco aqueles caras iam ser os doutores e iam estar enquadrados. E ali eu já estava com a intuição forte de que aquela vida não tinha sentido para mim. Só que eu não queria maltratar a família de novo. Quando eu saí do Exército foi uma comoção danada. Depois de um sonho onde eu ia morrer e acordei decepcionado por não ter morrido, que pelo menos ia ter alguma coisa nova. E aí, depois disso, eu percebi que eu estava preferindo morrer do que ter aquela vida, que não me parecia fazer nenhum sentido. Enquanto os mais velhos diziam que sim, tinha sentido, é porque eu era novo, que eu não fosse impulsivo, que eu continuasse, terminasse, seguisse. E eu olhava para aquilo e sentia que não era. Mas os mais velhos que eu amava estavam dizendo que sim, que era por ali, que eu era inexperiente, que eu não sabia. Aí eu encontrei um velhinho no saguão, eu conto sempre essa história. Encontrei um velhinho no saguão do meu prédio, que era milionário, morava na mansão, ele vinha para o saguão do meu prédio com enfermeira, porque ele era viúvo, solitário, morava sozinho naquela mansão enorme. Vinha para o saguão do meu prédio, porque ali ele via gente, conversava, as pessoas conheciam ele, que ele era conhecido, saiu no jornal e tudo mais, como milionário, um empresário bem sucedido de importação e exportação lá no Espírito Santo. E ele me falou que, sem eu pedir nem nada, no dia que eu passei ali saindo e ele estava sozinho, ele falou, menino, senta aqui. E começou a falar o que eu precisava ouvir. Eu fiz tudo o que disseram para eu fazer. E eu estava ouvindo o que eu devia fazer. E a sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. E eu corri atrás dessa mentira a vida inteira. Ele estava relatando, com a vivência dele, o que eu estava intuindo. As pessoas me veem como um milionário, bem-sucedido, um empresário de sucesso, vitorioso, e eu por dentro me sinto um fracassado. Passei a vida inteira sem pensar na morte. Mas eu envelheci, estou com quase 90 anos. Estou tomando um monte de remédio, só posso sair de casa com a enfermeira. Então eu estou sentindo que a porta da morte está aqui na minha frente. Quando eu senti, claro, que a minha vida está acabando, eu olhei para a minha vida, ela tinha perdido completamente o sentido. Velho, esse foi o... Eu saí do lado dele, fui direto para a secretaria da universidade e pedi desligamento. Eu não quero mais ser doutor, procurar um sentido para a vida. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu sabia o que eu não ia fazer. Mas eu já tinha viajado de carro, desde que eu saí do Exército, eu saí com couro duro, né? Sobrevivência, guerra na selva, manobra. Então, férias, feriado, eu pegava a estrada de carona, dormia no acostamento, convivia com os hippies na época, né? 80, 79, 80. Comecei a ver que existia maneiras de ser que eram serenas. Eu encontrava pessoas que tinham serenidade. E vivendo na rua e viajando de carona. Aí, como eu estava vendo a minha vida muito angustiante, eu resolvi pegar a estrada, experimentar o que era não ter nada. E também eu tinha vários outros parâmetros. Por exemplo, a minha classe, todo mundo tinha uma preocupação enorme em manter o padrão ou subir de padrão. E tinha um pavor de descer de padrão. Só que nas minhas viagens eu convivia com as pessoas mais pobres, eles não tinham nada e estavam felizes, eram pessoas mais espontâneas, mais solidárias, era uma relação melhor. Eu via que tinha ignorância, mas eu sentia alguma coisa no ar que eu não sabia o que era. Eu falei, quero ser igual, eu quero não ter nada, quero saber como é que a gente se sente não tendo nada.
Quando eu falei isso com a família não admitiu. Isso é uma vergonha, uma degeneração. Me acusaram de um monte de coisa, eu só queria fazer a experiência de não ter nada. Só que meu pai e minha mãe, eu nunca vi eles discutirem. Meu pai e minha mãe, eu sempre falei eles de eles. Não tinha diferença, eles estavam sempre de acordo. Sempre. Nunca vi nem discordar, quanto mais discutir. Então eles colocaram para mim, você não pode fazer isso. E eu disse, eu não estou pedindo. Eu estou avisando. Se você fizer isso, você não é mais da família. Eu tomei um baque, né? Porque essa frase não veio sozinha. Se você adoecer, vai para a saúde pública. Se você for preso, não me procure para nada. Não tem mais nada aqui para você. Se você pegar a sua mochila e sair dessa porta, você esquece que teve família. E veio bem claro na minha cabeça. Eu demorei um tempão para tomar essa decisão. Agora eu tenho a obrigação moral de assumir as consequências. E foi isso que eu falei com meu pai. Eu não esperava ter essa consequência, um rompimento tão completo. Mas se isso acontecer, eu tenho que assumir. Eu acho que ele contava com a minha covardia. Mas eu estava apavorado com a vida sem sentido. O nego fala, você foi muito corajoso. Não, eu estava com medo. Medo de chegar na idade daquele coroa daquele jeito ali. Inclusive foi isso que eu pensei na hora. Antes, não falei para ele, mas eu pensei comigo, isso não vai acontecer comigo. Eu morro antes, mas não chego na idade desse cara dessa maneira. Vou procurar um sentido para a vida. Ou eu vou achar um sentido, ou eu vou morrer procurando. A gente tem graus de liberdade. Mas eu acho que liberdade, no sentido pleno da palavra, é você existir sem necessidade nenhuma. Enquanto você tiver alguma necessidade, você está preso a essa necessidade. Então não existe a liberdade para nós. Existem algumas liberdades, porque a sociedade é feita para acorrentar a gente. Padrões falsos, valores falsos, realidades falsas, muito medo, muita ameaça. Eu fui movido pelo medo. Medo de chegar no fim da vida, olhar para trás e ver uma vida sem sentido. Eu, como sou artista plástico, eu comparo a vida com um quadro. Desde que você nasce, você pincela o quadro. E vai pincelando enquanto você está vivo. Você só assina o quadro na hora que você morre.